Imagine-se no topo de uma montanha envolta por um silêncio sobrenatural, onde o ar parece vibrar com uma energia que não pertence a este mundo. Ali, diante de 3 discípulos atônitos, a realidade se rasga e o céu toca a terra. Jesus não está sozinho. Ao seu lado, envoltos em uma glória insuportável aos olhos humanos, surgem 2 figuras que moldaram a história da fé. Moisés, o legislador que subiu o Sinai, e Elias, o profeta que desafiou o fogo no Carmelo. Mas por que eles? Por que, entre tantos patriarcas e profetas, foram justamente esses 2 os escolhidos para este encontro cósmico? A resposta a essa pergunta não é apenas um detalhe histórico, mas a chave mestra para compreendermos os sinais da segunda vinda de Cristo e o destino final da humanidade. Antes de mergulharmos nas profundezas deste mistério que conecta o passado remoto ao nosso futuro iminente, eu convido você a se inscrever no canal Sinais e Revelações e ativar as notificações, para que sua jornada de entendimento das Escrituras nunca seja interrompida. O cenário deste evento extraordinário é o Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus a um lugar alto, simbolizando a elevação espiritual necessária para contemplar o que estava prestes a ser revelado. De repente, o rosto de Jesus brilha como o sol e suas vestes tornam-se brancas como a luz. É neste momento de glória absoluta que Moisés e Elias aparecem. Para entender a magnitude deste encontro, precisamos olhar para as circunstâncias da partida desses 2 homens da terra. Moisés morreu no Monte Nebo, mas seu corpo nunca foi encontrado, pois o próprio Deus o sepultou em um lugar secreto, gerando uma disputa espiritual mencionada séculos depois na Epístola de Judas. Elias, por outro lado, nunca provou a morte. Ele foi arrebatado aos céus em um redemoinho, levado por carruagens de fogo. Temos aqui o representante daqueles que morreram e ressuscitarão, e o representante daqueles que estarão vivos e serão transformados no dia do Senhor. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus serve como uma validação divina de que Cristo é o cumprimento perfeito de tudo o que foi estabelecido no Antigo Testamento. Moisés personifica a lei. Foi através dele que Deus entregou os mandamentos e estabeleceu a aliança no Sinai. Elias personifica os profetas. Ele foi o restaurador da adoração verdadeira em um tempo de apostasia nacional. Ao estarem ali, eles estão depondo suas coroas e ministérios aos pés de Jesus, declarando que a lei e os profetas apontavam desde o início para o Messias. No entanto, o mistério se aprofunda quando analisamos o que eles conversavam. O evangelista Lucas nos revela que eles falavam sobre a partida de Jesus, que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. A palavra grega usada para partida é êxodo. Assim como Moisés liderou o êxodo do Egito para libertar o povo da escravidão física, Jesus estava preparando o êxodo definitivo, a libertação da humanidade do domínio do pecado e da morte. Este encontro no monte não foi apenas um evento de encorajamento para Jesus antes da crucificação, mas uma maquete profética da sua segunda vinda em glória. O apóstolo Pedro, que testemunhou a cena, escreveu mais tarde em suas cartas que eles não seguiram fábulas engenhosamente inventadas, mas foram testemunhas oculares da sua majestade. A transfiguração é o trailer do grande dia. Moisés representa a igreja que dorme no Senhor, os milhões de santos que ao longo dos milênios partiram com a esperança da ressurreição. Elias representa a geração do arrebatamento, aqueles que estarão vivos quando a última trombeta soar e que serão transformados num abrir e fechar de olhos, sem passar pela sepultura. Quando Jesus retornar, ele virá exatamente assim, cercado por aqueles que ressuscitaram e por aqueles que foram transladados. Mas há uma camada ainda mais profunda e, para muitos, misteriosa nesta conexão.
No livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Deus faz uma promessa intrigante. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia ecoa através dos séculos. João Batista veio no espírito e poder de Elias para preparar a primeira vinda de Cristo. Mas o próprio Jesus indicou que Elias ainda viria para restaurar todas as coisas. Muitos estudiosos e intérpretes das profecias finais acreditam que as duas testemunhas mencionadas no capítulo 11 de Apocalipse são, precisamente, Moisés e Elias. As características das duas testemunhas são idênticas aos milagres operados por esses dois homens. O poder de fechar o céu para que não chova, como fez Elias, e o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com pragas, como fez Moisés. A aparição deles na transfiguração foi, portanto, uma confirmação de seus papéis contínuos no plano redentivo de Deus. Eles não são apenas figuras do passado, eles são sentinelas do futuro. Moisés e Elias representam o testemunho contínuo de Deus à humanidade. Eles aparecem no monte para mostrar que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Deus e que a história não é um ciclo vazio, mas uma linha reta em direção ao governo de Cristo. O fato de Jesus estar no centro, entre os dois, é crucial. Pedro, em seu entusiasmo humano, sugeriu construir 3 tendas, colocando Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível de importância. Imediatamente, uma nuvem luminosa os cobriu e a voz do Pai trovejou. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Quando a nuvem se dissipou, Moisés e Elias haviam desaparecido e os discípulos viram apenas Jesus. Esta é a revelação central. A lei de Moisés e as profecias de Elias têm um prazo de validade pedagógico, mas Jesus é eterno. A lei nos mostra o pecado. Os profetas nos mostram a esperança, mas Jesus nos dá a salvação. Quando olhamos para os sinais atuais, os conflitos no Oriente Médio, a degradação moral da sociedade, os fenômenos naturais sem precedentes e a aceleração do conhecimento, percebemos que estamos vivendo na sombra do que aconteceu naquele monte. O mundo está sendo preparado para a revelação final do Filho de Deus. O mistério de Moisés e Elias nos ensina que Deus tem um controle meticuloso sobre o tempo e sobre seus servos. Nada do que aconteceu na história bíblica foi por acaso. A preservação do corpo de Moisés e o arrebatamento de Elias foram preparativos divinos para o papel que desempenhariam no cume daquela montanha e, possivelmente, para o papel que desempenharão nos dias que antecedem o fim. Para nós, hoje, a transfiguração é um chamado ao discernimento espiritual. Vivemos em uma era de ruído excessivo, onde muitas vozes clamam por nossa atenção. No entanto, a lição do monte é clara, devemos ouvir apenas a Ele. Jesus é a síntese de toda a revelação. Se você sente que o mundo está mergulhando em trevas, lembre-se da luz que emanou de Cristo naquela montanha. Aquela luz era real, mais real do que a matéria que tocamos. Ela era a luz da eternidade invadindo o tempo. O encontro de Moisés e Elias com Jesus nos garante que a morte é apenas uma passagem para alguns e um obstáculo removível para outros, mas que para todos os que creem, a glória é o destino final. A presença de Moisés também nos fala sobre o consolo de Deus para aqueles que nesta vida não viram a promessa se cumprir plenamente. Moisés morreu olhando para a terra prometida, mas sem poder entrar nela devido à sua desobediência nas águas de Meribá. No entanto, séculos depois, lá estava ele, não apenas na terra de Israel, mas no ponto mais alto da revelação espiritual, ao lado do próprio Deus encarnado. Isso nos ensina que os aparentes fracassos ou interrupções da nossa jornada terrena não são o fim da nossa história com Deus. Ele é o Deus das segundas oportunidades e da restauração final.
Já a presença de Elias nos fala sobre a coragem necessária para enfrentar sistemas corrompidos. Elias viveu em um tempo onde a verdade era perseguida e o erro era celebrado. Sua aparição com Jesus é o selo de que a fidelidade a Deus, mesmo em isolamento, é recompensada com uma intimidade eterna. Ao estudarmos esses mistérios, nossa fé deixa de ser baseada em sentimentos passageiros e passa a ser ancorada na rocha firme das Escrituras. A conexão entre Moisés, Elias e a segunda vinda de Cristo é um fio de ouro que atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos vivendo em um momento da história onde a cortina está prestes a se abrir para o ato final. As profecias estão se alinhando e o entendimento que antes era selado, como foi dito ao profeta Daniel, agora está sendo revelado aos que buscam com humildade. O que aconteceu na Transfiguração não foi apenas para os 3 discípulos. Foi um registro deixado para nós, a geração que verá o desenrolar dos últimos sinais. Refletir sobre Moisés e Elias nos obriga a olhar para a nossa própria vida. Estamos prontos para a transfiguração? Nossas vestes espirituais estão sendo alvejadas pelo sangue do Cordeiro para que possamos brilhar com sua luz? A mensagem central deste estudo bíblico é que Jesus Cristo é o Senhor do tempo, da vida e da morte. Ele reuniu o maior legislador e o maior profeta para dizer ao universo que ele é o herdeiro de todas as coisas. Se você deseja se aprofundar ainda mais nestas revelações e não quer perder nenhuma análise sobre os sinais do fim dos tempos e os mistérios das Escrituras, este é o momento. Inscreva-se agora no canal Sinais e Revelações. Curta este vídeo para que ele alcance mais corações e compartilhe este conhecimento com aqueles que precisam despertar para a realidade do reino de Deus. Que o discernimento do Espírito Santo guie seus passos até o grande dia em que o veremos face a face. Não mais em um monte isolado, mas em sua glória total, que encherá toda a terra. Fique firme na palavra, pois os sinais são claros e a revelação é para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Até o nosso próximo encontro com os mistérios da eternidade.